Fala pessoal, já falamos aqui que as inteligências artificiais como o ChatGPT podem te ajudar com muitas tarefas. E se você tem tarefas relacionadas a conteúdos em textos, essas ferramentas são ainda mais poderosas. Sabe aqueles textos longos, difíceis? E não estamos falando apenas de fazer resumo ou tradução não, muito mais. Vou te ensinar hoje uma técnica profissional mesmo, que poucos especialistas usam com uma certa frequência, para extrair informações usando apenas o conteúdo dos textos que você fornecer. E aí, topa aprender? Bora embarcar! Você está no Copiloto Digital. As IAs estão ajudando muitas pessoas a serem mais produtivas, terem mais destaque no trabalho e estudos, e até mesmo ganhar dinheiro como uma nova fonte de receita. A habilidade de criar prompts ou perguntas para as interfaces de chat, como o ChatGPT, o Google Gemini e o Bing Chat, ficou conhecida como engenharia de prompt. Calma, que como mostrei em um outro vídeo, não é algo tão complicado assim, como sugere o nome. Vou deixar na descrição e no final o link para o vídeo que explica o que é engenharia de prompt e ensina uma primeira estratégia super fácil e muito útil. Assiste lá depois e comece essa sua jornada. Agora, se a sua tarefa incluir lidar com textos longos ou difíceis, existe uma outra estratégia que permite você obter respostas muito melhores. Você já deve ter visto aqui no canal exemplos de resumos e traduções, mas hoje vamos muito além. A estratégia que vou te ensinar hoje é chamada de usar referências. Pronto para aprender então? Vamos lá! Essa estratégia é especialmente útil quando você precisa extrair informações ou fornecer respostas, mas limitando-se apenas ao conteúdo dos textos da referência. Isso pode acontecer, por exemplo, em pesquisas escolares, em trabalhos relacionados, por exemplo, a áreas de saúde ou ao direito. Vamos usar um desses cenários. Vamos supor que você precisa pesquisar e responder perguntas com base apenas no que está escrito na Constituição Brasileira. Um texto longo e difícil, certo? A primeira coisa que preciso explicar é que as ferramentas de inteligência artificial têm um limite da quantidade de informação que elas conseguem receber em um prompt. Esse limite é normalmente definido em tokens, que inclui basicamente as palavras, números e sinais de pontuação que enviamos no prompt. Na versão paga do ChatGPT, você pode fazer o upload do arquivo e trabalhar com mais tokens, mas vamos aprender como fazer na versão gratuita. Vamos começar perguntando ao ChatGPT 3.5, a versão gratuita, qual o seu limite? Qual o limite de tokens que você consegue processar? Como faço para entender textos mais longos? O limite de tokens que posso processar depende da versão especificada do modelo que estou usando e das restrições técnicas do ambiente em que estou sendo executado. No entanto, geralmente versões recentes como o GPT 3.5 podem processar até 4.096 tokens por entrada de texto. Se você deseja que eu processe textos mais longos que esse limite, você pode dividir o texto em partes menores e enviar cada parte separadamente para análise. Depois, você pode integrar as respostas ou continuar o processamento com base nas saídas intermediárias. Isso requer um pouco mais de trabalho manual, mas é uma maneira de contornar o limite de tokens e ainda obter uma análise completa do texto. E é dessa forma que nós vamos fazer. Agora vamos começar com o primeiro prompt explicando a tarefa e na sequência vamos fornecer os textos. Use os textos fornecidos, delimitados por aspas triplas, para responder às perguntas. Se a resposta não puder ser encontrada nos textos, escreva: "Não consegui encontrar uma resposta". Confirme com o OK após receber cada texto. As perguntas serão fornecidas após os textos. Ele responde: "Por favor, forneça os textos delimitados por aspas triplas para que eu possa ajudá-lo com as perguntas". Agora vamos fornecer o primeiro texto. Esse será um prompt mais longo. Vamos começar ele aqui. Agora irei fornecer o primeiro texto que pode ser referenciado como título 1 dos princípios fundamentais. O texto está entre aspas triplas. E aí eu inicio com aspas triplas e eu copiei o trecho inicial da Constituição. Vamos enviar. Ok, recebido o texto. Por favor, forneça as perguntas. Mas vamos fornecer mais texto para ele. Aqui a segunda parte. É praticamente o mesmo prompt, só que eu estou indicando agora que vou fornecer o segundo texto ao invés do primeiro e passo o título, que pode ser referenciado o texto, e aí, após as aspas triplas, começa propriamente dita o título 2 da Constituição. Ok, recebi o segundo texto. Por favor, forneça as perguntas. Aqui fornecendo um prompt com o terceiro texto
finalizando, então, esse primeiro capítulo da Constituição. Agora nós podemos iniciar as perguntas. Mas essa é uma estratégia que requer um pouco de cuidado, porque muitas vezes quando você faz uma pergunta, o ChatGPT tenta buscar toda a sua base de conhecimento. Mesmo quando você pede para ele tentar ser restrito, às vezes ele não obedece às tarefas de uma forma precisa. Então é importante reforçar isso e observar como é a resposta que ele está nos dando, para termos certeza que estamos recebendo as respostas apenas do conteúdo de referência, se essa é a necessidade da nossa tarefa. Então, vamos reforçar essa tarefa com ele? Antes de fornecer a primeira pergunta, vamos reforçar a tarefa. Sua tarefa é responder as perguntas apenas com o conteúdo dos textos fornecidos. Se a resposta não puder ser encontrada nos textos, escreva "não consegui encontrar uma resposta". Entendi, por favor, vá em frente e faça suas perguntas com base nos textos fornecidos. Agora sim, nós podemos começar a fazer perguntas e vamos ver como ele se comporta nas respostas. A primeira pergunta tem a ver com os direitos dos estrangeiros. Será que tem algo na Constituição, pelo menos nesses trechos que nós fornecemos, relacionado aos direitos dos estrangeiros? Os estrangeiros têm o direito à inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, além do direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Interessante. Vamos complementar essa pergunta. Me traga os trechos dos textos usados para criar essa resposta. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Muito bem. Ele trouxe os trechos que os permitiram responder essas perguntas. Vamos fazer uma segunda pergunta? Vamos ver se esses trechos da Constituição têm algo relacionado à liberdade de expressão. A que se refere liberdade de expressão? A liberdade de expressão refere-se ao direito de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e ao direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. A resposta parece muito boa. E será que, se fizermos uma pergunta mais complexa, quem tem o direito de se candidatar ao cargo de presidente da República? Será que esse trecho da Constituição já nos explica isso? Ele me perguntou qual o inciso que define esse direito. Vamos ver. Não sei. Está nos textos? Sim, nos textos fornecidos não há uma menção específica sobre quem tem o direito de se candidatar ao cargo de presidente da República. Portanto, não é possível encontrar uma resposta direta para essa pergunta nos textos fornecidos. Entenda que o ChatGPT, se você fizer essa pergunta de forma aberta para ele, ele vai ser capaz de buscar essa informação e provavelmente vai nos dar essa resposta. Só como ele está restrito ao conteúdo desses textos, ele não consegue fornecer uma resposta específica para essa nossa pergunta. Vamos modificar um pouco a tarefa dele para ele já fornecer a resposta junto com a referência? Isso é um comando muito interessante que você pode utilizar. Sua tarefa agora é responder à pergunta usando apenas os textos fornecidos e citar os trechos do texto usado para responder à pergunta. Se os textos não contiverem as informações necessárias para responder essa pergunta, simplesmente escreva informações insuficientes. Após fornecer uma resposta adequada, inclua a citação do texto usada para criar a resposta. Use o seguinte formato para citar trechos relevantes: citação, nome do texto que contém a resposta. Responda com OK se você entendeu essa nova tarefa. Ok, entendi a nova tarefa. Por favor, faça a pergunta para que eu possa responder com base em textos. Lembra aquela primeira pergunta? Vamos fazer ela novamente? Vamos ver se as citações já vêm na resposta? Quais são os direitos dos estrangeiros? Os estrangeiros têm os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, conforme estabelecido no artigo 5º do texto, parte 1 dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ele já fez a citação, ele já trouxe, e já trouxe também qual é o texto de referência que ele utilizou para fornecer essa resposta. Então, esse é um conjunto de prompts que formam essa estratégia, que ela é muito útil para você poder obter informações de texto. Que tipo de trabalho
poderia ser útil para você esse tipo de estratégia. Por exemplo, imagine que você tem vários relatórios para analisar e você sempre precisa obter uma determinada informação dentro desses relatórios. Você pode fornecer o relatório e fazer as perguntas para ele. Então, isso é uma estratégia que pode te ajudar muito e poucos especialistas usam ela frequentemente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam conhecer e aprender sobre essas tecnologias que estão mudando o nosso mundo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.